Olá, retornando aqui para a parte 3 de cinemática. Veja bem, nessa aula nós vamos ver os gráficos referentes às equações que eu dei na aula anterior, na parte 2. Qualquer dúvida que você tenha, você volta lá na parte 1, na parte 2, para que você possa pegar o início da matéria, tá bom? Outra coisa, gente, pega um caderninho, pega uma caneta, anota aqui, ó. Você pode copiar. Você pausa o vídeo e copia, para você ter a matéria no teu caderno. Independente disso, eu também vou colocar aí no canal, eu vou colocar exercício, vou colocar um resumo, tudo bem? Então vamos lá, gente, olha só. Gráficos. Isso aqui o pessoal fica com medo de gráficos. Já te falei, essa física é simplificada, cara, é para tu aprender. Então a gente vai só no que interessa. Nós temos duas equações no movimento retilíneo uniforme. Equação da velocidade, que é constante. Velocidade constante não tem aceleração, movimento retilíneo uniforme. E temos a equação horária da posição. S é igual a S0 mais VT. Então tem essas duas equações. Equação da velocidade, V é igual a V0, V é igual a ΔS sobre ΔT. E a equação horária da posição. Aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Vamos ver como é que essas expressões, como é que essas equações se expressam através dos gráficos. Então o primeiro gráfico é o gráfico VT. Presta atenção, a gente fala gráfico VT, gráfico da velocidade em função do tempo, ou V versus T. É a forma que a gente tem de falar. Quando fala gráfico VT, você tem que entender o seguinte: no eixo das ordenadas, você vai colocar os valores de velocidade. E no eixo das abscissas, os valores de tempo. Isso aqui é aquele sistema cartesiano de gráficos. Então o que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar um eixo vertical e um eixo horizontal. Sempre eixo vertical e eixo horizontal. Onde os eixos se encontram, vai ter sempre o valor zero. À direita do zero, valores positivos. À esquerda, valores negativos. Só que aqui eu não tenho um tempo negativo, então eu não uso essa parte do gráfico. Acima do zero, valores de velocidade positivas. E abaixo do zero, valores de velocidade negativas. Veja bem, não são dois gráficos, não. Eu só mostrei aqui, ó, para você entender o que eu vou dizer. Esse gráfico aqui, VT, do movimento retilíneo uniforme, é o gráfico de uma função constante, porque a velocidade é constante. Todo gráfico de uma constante vai ser uma reta paralela ao eixo das abscissas. Nesse caso, o eixo das abscissas aqui tem os valores de tempo. Então o gráfico VT ele vai ter sempre esse aspecto, ó, acima do zero para a velocidade positiva. Uma reta paralela ao eixo dos tempos, ó, paralela, esse símbolo de paralelismo. Aqui, ó, velocidade positiva, a reta paralela ao eixo dos tempos, acima do eixo. Velocidade negativa, uma reta paralela ao eixo dos tempos, só que abaixo do eixo, abaixo do zero. Abaixo do zero, valores negativos, acima do zero, valores positivos. Professor, existe alguma outra possibilidade? Não, só tem essas duas possibilidades. Isso é o gráfico VT do movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante, então a função ela é uma paralela ao eixo dos tempos. Acima do zero quando a velocidade for positiva e abaixo quando a velocidade for negativa. Vamos para outra? Então está aqui. Agora eu vou para o gráfico ST. Gráfico da posição em função do tempo. Você pode falar gráfico, gráfico da posição em função do tempo, gráfico ST ou gráfico S versus T. Vale, tá valendo. Bom, mesma coisa, o raciocínio é parecido. Eixo vertical ou eixo das ordenadas, sempre os valores de posição. Professor, posso botar a posição aqui? Não. Aqui sempre valores de tempo. Valores de tempo. Eixo das abscissas, valores de tempo. Quando você estiver traçando o teu gráfico, entre aspas, você bota a unidade de tempo que você está utilizando. Se for hora, é hora. Se for segundo, é segundo. Se for minuto, é minuto. Tudo bem? Aqui, entre parênteses, você vai botar a unidade de espaço que você está utilizando. Se for quilômetro, é quilômetro. Se for metro, é metro. Tá? Da mesma forma aqui, a unidade de velocidade que você está usando. E aqui a unidade de tempo que você está usando.
Então, o gráfico, antes de você traçar o gráfico, você sempre vai fazer essas considerações. Eixo das abscissas é o eixo das posições, eixo das ordenadas, eixo dos tempos. Isso aqui, eixo dos tempos, tanto vale para o gráfico ST como vale para o gráfico VT. Você está observando aqui 3 retas inclinadas para cima. E aqui, 3 retas inclinadas para baixo. Professor, são 6 gráficos? Não, é só um gráfico. O que eu estou apresentando aqui são as derivações com que ele pode aparecer. Quando nós formos fazer os exercícios, aí eu vou te mostrar nos exercícios cada um desses casos. São 6 casos, mas é bem simples. Olhando assim, parece que é uma coisa difícil, que é muito complicado, mas não é. Eu te garanto que não é, eu estou te falando. Olha para cá. Sempre quando os eixos se cruzarem, o valor é 0. Então, qual é o aspecto de um gráfico ST velocidade positiva, que é o primeiro caso? Quando a velocidade for positiva, o gráfico vai ser sempre uma reta inclinada e essa reta vai se inclinar para cima, assim. Olha a caneta, ela está inclinada para cima. Chama-se função crescente. Está crescendo o gráfico, ó. Qual a diferença aqui? A diferença aqui é que pode partir do zero, então eu chamo de posição inicial igual a zero. Pode partir de um valor positivo acima do zero, ó. Aí ele fica com esse aspecto, um pouco acima do zero. Ou então, ele pode ter a posição inicial negativa, aí ele parte abaixo do zero. Então, na realidade, desculpa, é um gráfico só. Repito, é um gráfico só. Qual é a diferença? A diferença é a posição inicial. Se ela for zero, ele sai daqui. Se ela for maior que zero, positiva, aí ele sai daqui. Se for menor que zero, é negativa e sai daqui. Mas o gráfico é o mesmo. O aspecto crescente. Por quê? Porque a velocidade é positiva. Toda vez que a velocidade for positiva, a reta vai ser crescente. É uma função crescente, a gente chama de função crescente. Reta se inclina para cima. Agora, segundo caso, quando a velocidade for negativa, o que vai acontecer? O gráfico ST vai ser uma reta inclinada, sempre vai ser uma reta inclinada, porém agora se inclinando para baixo. Qual a diferença? A diferença é a posição inicial. Ela pode ser inclinada para baixo partindo do zero, posição inicial igual a zero. Pode ser inclinada para baixo da posição inicial acima do zero, a posição inicial positiva. Ou ela pode ser uma reta inclinada para baixo com a posição inicial negativa. Então, na realidade, você tem apenas um gráfico. Isso aqui são os casos dependendo da posição inicial. Na realidade, são 2 casos. Velocidade positiva, reta se inclina para cima. Velocidade negativa, reta se inclina para baixo. Para cima, velocidade positiva. Para baixo, velocidade negativa. Reta inclinada. O que depende? Depende da posição inicial. Pode ser zero, pode ser acima do zero positiva, maior que zero, ou negativa menor que zero. Tanto para cá como para cá. Ficou claro isso, gente? Então, quantos gráficos eu tenho no movimento retilíneo uniforme? 2 gráficos. O gráfico VT, velocidade vezes tempo. Como a velocidade é constante, o gráfico é uma reta paralela ao eixo dos tempos, o eixo das abscissas. Está vendo aqui? Pode ser acima do eixo, quando a velocidade for positiva, ou abaixo do eixo, quando a velocidade for negativa. Ali, o gráfico ST, referente àquela equação horária da posição. S é igual a S0 mais VT. Na verdade, isso aqui é a equação do primeiro grau. Você aprendeu lá na matemática e vai aprender de novo comigo. É uma reta inclinada para cima. Por quê? Porque a velocidade é positiva. Ou então vai ser uma reta inclinada para baixo quando a velocidade for negativa. Então, esse gráfico aqui, ó, casa com esse, ó. Velocidade negativa paralela ao gráfico VT. Velocidade negativa, o gráfico ST, ele se inclina para baixo. Então esse gráfico casa com esse. E esse aqui casa com esse, ó. Velocidade positiva, ele tem uma reta paralela acima do eixo. Velocidade positiva, ele tem uma reta inclinada para cima.
Tá certo? Então esses são os dois gráficos. Como é que a gente vai aprofundar o conhecimento nesses dois gráficos? Fazendo exercícios. A gente vai fazer alguns exercícios e você vai ver que isso é muito simples e fácil de aprender. Tudo bem? Tem um tempo para fazer mais um exercíciozinho? Não. Então fica para a próxima aula. Parte 4 de cinemática. Eu vou fazer uns exercícios mostrando cada caso desse. Beleza? Muito obrigado.